Olá, sejam muito bem-vindas à nossa série Retorno, o Egito que você carrega. Durante os próximos 5 dias, nós vamos caminhar juntas por uma jornada de profundidade. Uma jornada sobre fé, liberdade e aquilo que ainda nos prende. E eu quero que você entenda desde já. Esse não é um convite para simplesmente olhar para o passado. É um convite para olhar para dentro. Nós vamos falar sobre os ambientes que nos formaram, sobre aquilo que se tornou familiar para nós, sobre padrões que carregamos, sobre lugares dos quais Deus já nos chamou para sair, mas que de alguma maneira ainda continuam influenciando nossas escolhas. E talvez em algum momento desses 5 dias você perceba: eu já saí de determinados lugares, mas talvez algumas coisas desses lugares ainda estejam dentro de mim. E é exatamente aqui que começa o nosso primeiro episódio, o Egito que você carrega. Você já percebeu que às vezes Deus nos tira de lugares dos quais nós mesmos pedimos para sair, mas quando a caminhada fica difícil, começamos a sentir saudade, justamente daquilo que nos prendia? Pois é, isso aconteceu com Israel. Deus tirou o povo do Egito, abriu o mar, fez aquilo que parecia impossível, mas bastaram algumas dificuldades no caminho para que eles começassem a olhar para trás. E é aqui que começa uma conversa muito profunda sobre a nossa própria caminhada. Porque existe um Egito que fica para trás geograficamente, mas existe um Egito que pode continuar vivo dentro de nós. O texto mostra um padrão psicológico muito profundo de quem sai da escravidão. A liberdade, ela traz incerteza, e a memória do cativeiro fica romantizada diante da dificuldade presente. E isso se repete depois em Números capítulo 11 e 14, de forma ainda mais grave, quando o povo chega a querer escolher um líder para voltar ao Egito. Perceba a contradição. Eles estavam livres, mas estavam com saudade daquilo que conheciam. Porque o conhecido, mesmo sendo escravidão, muitas vezes parece mais seguro do que o desconhecido, mesmo quando o desconhecido é caminho da liberdade. E talvez seja exatamente isso que aconteça conosco. Deus nos tira de um relacionamento, de um hábito, de uma dependência, de uma mentalidade, de uma versão de nós mesmos. Mas quando a liberdade começa a exigir fé, disciplina, coragem, a nossa memória começa a editar o passado. E a gente esquece as lágrimas, esquece a dor, esquece o motivo pelo qual pediu para sair. E começa a lembrar apenas daquilo que parecia bom. Olha só, no Egito pelo menos eu tinha, mas Deus estava dizendo: eu estou te levando para algo que você ainda não conhece. E existe um contraste proposital com a fé de Moisés e mais tarde com a confiança que Deus pede. A provisão do maná e da água vem logo depois de cada reclamação como resposta. Eles reclamam da falta de alimento e o que Deus faz? Deus provê. Eles reclamam da falta de água, Deus provê. Deus estava ensinando uma coisa. Você não precisa voltar para o Egito para sobreviver. Você não precisa voltar para os velhos hábitos. Você não precisa voltar para aquele ambiente que era familiar. Eu sou a sua provisão no caminho. Teólogos costumam ler isso como uma metáfora espiritual mais ampla. O Egito como símbolo de escravidão, pecado, hábito, zona de conforto e a tentação de voltar a ela quando a jornada de libertação fica difícil. Então eu quero terminar esse primeiro dia te deixando uma pergunta. Você saiu do Egito, mas será que o Egito já saiu de você? Porque talvez o maior desafio da libertação não seja atravessar o Mar Vermelho. Talvez seja aprender a viver como alguém que já não pertence ao Egito. E esse é o nosso retorno. Não para o Egito, mas para Deus. Amanhã nós continuamos essa jornada. Te espero aqui, hein?